faz chover perdão e graça. E essa é a nossa oração. E esse é o nosso tema. Nós vamos, neste mês de outubro, nós anunciaremos, através de uma série de mensagens, a reforma protestante que aconteceu no século XVI. E nós vamos falar desses pilares que têm norteado a nossa fé. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10, que diz assim a palavra do Senhor: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Oremos. Pai, de maneira muito especial, que esta palavra possa falar ao nosso coração, nós que aqui estamos, de todos, ó Pai, que irão ouvir esta palavra, através da ação poderosa do Teu Santo Espírito. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós sabemos que a reforma protestante, ela ocorreu diante de uma resposta ao tratamento e o entendimento, diante do entendimento distorcido da palavra de Deus, da Igreja Católica, igreja dominante na época. Martim Lutero foi o homem que desafiou o status quo errante e acendeu uma chama que queima até hoje e que nos traz ao centro da palavra de Deus. Eu disse antes de nós lermos o texto que nós iríamos anunciar, através de uma série de mensagens, o tema da reforma protestante. E vamos começar pela graça. Alguns chamam de comemoração da reforma protestante. Eu prefiro o termo de nós anunciarmos que a reforma protestante ela aconteceu. Eu não gosto de usar o termo comemoração, porquanto comemoração ela traz para a gente um sentido de alegria. Aí você pode me dizer, mas não estamos alegres por ter a palavra de Deus, o retorno da palavra de Deus, mas nós que acompanhamos a história, sabemos o quão triste é a história da reforma. Quando um homem tem que se levantar para poder lutar contra a igreja e pregar para a própria igreja, para que esta igreja volte à palavra, ao centro da palavra de Deus. Homens que tinham conhecimento desta palavra, homens que tinham entendimento, e pregar para esses homens. Eu já ouvi uma expressão de que pregar para crente é muito mais difícil do que pregar para incrédulo. Não sei se você já ouviu essa expressão. Eu fiz um projeto Pé na Estrada, numa cidade lá do Espírito Santo, em que a denominação predominante não é católica, é uma outra denominação, conhecida como evangélica. E essa denominação, numa determinada época do ano, tem uma festa da cidade. A igreja ela fica na praça central da cidade. E a igreja ela promove uma festa no meio do ano. Não sei se é no meio do ano, mas eu sei que é na época da festa dos caminhoneiros.
E essa cidade, então, aí realizado um culto na igreja, e após o culto tem um baile muito bem preparado com artistas seculares da música popular brasileira, de diversas bandas de axé, bandas de rock, bandas disso, bandas daquilo, e uma festa patrocinada pelas indústrias de álcool, de bebida. E eu fiz um projeto pé na estrada lá, com adolescentes. E a gente batia na porta das casas e se apresentava como presbiterianos, para trazer uma mensagem de Deus ao coração das pessoas, e as pessoas diziam assim, olha, não, nós já somos crentes, também somos crentes. E eu falo que eu prefiro dizer não comemoração, mas um anúncio, uma lembrança da reforma, porque não se trata de uma competição, em que os que ganharam saíram e os que perderam ficaram. Talvez o nome seria, vamos comemorar o dia da reforma, se de fato tivesse havido um avivamento profundo e tremendo naquela época, em que todas as pessoas dessem ouvido à palavra, se curvassem e reconhecessem os seus pecados e buscassem a Deus verdadeiramente. Só que não foi isso que aconteceu. Não conseguimos alcançar a todos. E ainda hoje, a gente sempre tem a sensação, olha, está faltando alguém. Enquanto estiver faltando alguém, a gente tem que continuar trabalhando. Quando a gente olha para esse texto, nós precisamos fazer muito mais do que esse slogan que foi feito na reforma, e o slogan da reforma é Igreja Reformada sempre reformando. Essa frase, dita em latim, foi atribuída ao teólogo reformado holandês Gilbert Voigt, que nasceu no ano de 1589 e morreu no ano de 1676. E se você perceber como que Deus ele conduziu todos os atos da reforma, a gente estava em 1500, o Brasil sendo descoberto, a gente estava vivendo a imprensa, as Bíblias estavam sendo escritas, né? E vendidas e distribuídas. Nós temos, nesta mesma época, um mover do Espírito Santo de Deus, aonde leva homens e mulheres a buscar a palavra de Deus, mas eu acredito que cada geração, ela precisa se adequar à palavra. E quando ele vai dizer que igreja reformada sempre reformando, não é porque nós somos de uma igreja em que acompanha o crescimento, as mudanças das gerações, não é isso. Mas quando a gente fala desta igreja reformada sempre reformando, é que é uma igreja em que todas as gerações, elas são reformadas pela palavra de Deus. E não a palavra de Deus, ela precisa ser reformada por conta das gerações. E nesse texto em especial, o apóstolo Paulo ele vai falar desta graça. Ele vai falar desta graça, deste evangelho, onde ele vai pregar para os efésios, vai falar a respeito dessa ação poderosa de Deus nas nossas vidas, através de Cristo Jesus, e esta ação, apóstolo Paulo vai trazer para a gente alguns ensinamentos, e eu quero trazer de maneira bem rápida esses ensinamentos. E o primeiro ensinamento que o apóstolo Paulo nos traz é, esta graça, ela nos resgatou de onde? Porque ele vai dizer no versículo 8, pela graça sois salvos. Salvos de quê? Quando alguém é salvo, é alguém que foi resgatado, mas resgatado de onde? João Calvino, ao comentar esta parte do texto de Efésios, ele vai dizer o seguinte: Deus não nos deve nada,
Por isso, a nossa salvação é um dom gratuito da sua graça. A justiça vem de nós apenas pela misericórdia de Deus. É oferecida em Cristo pelo Evangelho que é recebida. Apóstolo Paulo, ele vai dizer, e quando Calvino ele vai trazer esta explicação, ele vai fundamentar que esta graça, ela está sendo revelada em Cristo Jesus. E quando a gente pergunta a respeito dessa salvação, nós temos às vezes uma visão distorcida dessa graça. Uma visão distorcida da graça. E nessa visão distorcida da graça, a gente tem a sensação de que algumas pessoas, elas não merecem esta graça. Quando a gente fala desta ação de Deus, a gente está falando de pessoas que são transformadas pelo Evangelho de Deus. E às vezes quando a gente fala a respeito desta ação de Deus na vida das pessoas, a gente acredita que Deus transforma apenas alguns e não outros. Mas eu quero apontar algumas coisas importantes a respeito disso. E a primeira coisa é que Deus não revela a sua graça apenas para pessoas, entre aspas, bonitas. E quando eu falo entre aspas, bonitas, eu estou me referindo àquela pessoa que tem uma vida, que tem uma vida dedicada. Eu gosto muito da palavra de Deus, e eu leio a palavra de Deus, e eu sei que a palavra de Deus ele é um livro real, fiel. E o que mais me apaixona diante da palavra de Deus é que as histórias são verdadeiras e verídicas. O que mais me apaixona na palavra de Deus é ver que Deus não escondeu nada, não jogou nada para debaixo do tapete. Quando Deus ele começa a construir, através de Abraão, a genealogia de Jesus Cristo, quando ele coloca algumas pessoas nessa genealogia, talvez humanamente falando, se eu tivesse alguém para dar conselho para Deus, ia chegar para Deus e dizer, Deus, olha, vamos fazer o seguinte, tira da genealogia Raabe, só vai manchar a genealogia de Jesus, olha só, rapaz, é Jesus Cristo, teu filho, você vai colocar Raabe na genealogia de Jesus Cristo, do Filho de Deus, tira ela. Outra coisa, Jesus, outra coisa, Deus. Aquele caso de Davi com Betseba, não vamos registrar, não. Vamos fazer o seguinte, passa. Porque Davi vai ser homem conhecido como segundo o coração de Deus. Então, o homem segundo o coração de Deus não pode viver uma crise espiritual tamanha a ponto dele ter que viver uma experiência como aquela. Faz o seguinte, Deus, vamos tirar o Salmo 51, a gente tira fora. O Salmo 32, aquele negócio que Davi vai se pedir perdão, vai se quebrantar, reconhecer os pecados dele, vão tirar fora também, sabe por quê? Porque vão mostrar um outro Davi. Talvez chegar para Jesus Cristo e dizer para Jesus Cristo, Jesus, quando vierem trazer aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, sabe o que nós vamos dizer para os caras? Apedreja, que ela merece morrer. O Senhor vai ficar bem dos dois lados. Só que não. Outra coisa, Deus, na história do apóstolo Paulo, vamos omitir quem era o apóstolo Paulo, que ele era o perseguidor da igreja e que foi transformado pelo poder de Deus e que essa graça de Deus, ela foi alcançar alguém que de fato não merecia. Vamos colocar pessoas que de fato merecem. Eu não sei quantos aqui já viram filmes de biografia. Eu gosto muito de histórias reais. Ver filme de histórias reais. Sempre é um drama. Mas lá em casa, quando a gente vai ver, quando eu vou ver com a Glícia, com a Gabriela, eu tenho que adiantar o fim, para elas verem o fim, aí eu saio da sala, para elas não ficarem ansiosas com respeito ao fim, para depois eu voltar e a gente poder ver, porque elas querem saber se o fim é bom ou se é ruim. Se for ruim, elas já saem da sala. Se for bom, elas continuam. Eu já sei, já mais ou menos no final do filme. Sei que os caras vão morrer no final, ou se não. Mas as biografias,
Os caras esquecem, os caras deixam de lado. A Bíblia não. A Bíblia ela é o que ela é. Por isso que a Bíblia é conhecida como a palavra da verdade. E nesta palavra da verdade, Jesus, ele olha para a gente e ele não está interessado apenas em gente bonitinha. Sabe o que é gente bonitinha? É aquela pessoa com o cabelo partidinho do lado, sabe, bonitinho. Aquela pessoa que até põe aquela goma no cabelo para poder ficar certinho o cabelo, coloca uma Bíblia muito grande debaixo do braço, uma blusa que cobre tudo, sabe? E senta no banco e você olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, que pessoa perfeita. Como assim todo mundo olhava para Nicodemos e achava que Nicodemos era o cara, era perfeito. E Deus vai chegar para Nicodemos e dizer assim, Nicodemos, você é o principal dos judeus, você é o mestre, você ensina o Antigo Testamento. Mas deixa eu falar uma coisa para você, você precisa nascer de novo, irmão. Talvez outra pessoa ia chegar para Jesus e dizer, não fala isso para Nicodemos, não. Fala que Nicodemos é o cara, que ele é o bom. E que ele consegue a salvação através, porque ele é uma pessoa boa. Fala para o jovem rico que ele é um menino bom, que conhece toda a palavra. Fala para ele que ele é um cara assim sensacional e que ele vai alcançar o céu através dos méritos dele, da bondade dele, do conhecimento da palavra de Deus. Só que não. Deus olha para mim, Deus olha para você, mas Deus olha lá dentro quem nós somos e nós somos iguais. Deus não olha apenas para os bonitinhos e se impressiona com os bonitinhos. Não, a gente não impressiona a Deus. A outra coisa, a graça não é apenas para as pessoas que têm um certo QI, um entendimento, um conhecimento. A graça de Deus não é para essas pessoas somente. A graça de Deus não é para uma raça distinta, assim como pensavam os cristãos dos Estados Unidos, quando ele foi colonizado. Colonizado pelos cristãos. Mas os negros tiveram que ter as igrejas deles, porque não podia ir na igreja dos brancos. Eu sei o que é preconceito. Eu tenho uma irmã adotiva que eu amo. A gente brigou muito na infância. Depois de uma certa idade, viramos carne, unha em carne, a Janeide. O sonho do meu pai era ter uma menina. Primeiro que nasceu, minha mãe levou o enxoval cor-de-rosa, achando que era menina. Aí nasceu meu primeiro irmão. Saiu do hospital de cor-de-rosa. O segundo que ela engravidou, levou um enxoval cor-de-rosa. Feito por ela, costureira. Pela fé, vai nascer uma menina. Nasceu outro menino. Ela teve um pré-eclâmpsia. Quase morreu. Meu irmão, segundo irmão, nasceu do hospital de cor-de-rosa. Aí o médico chegou para ela e disse, esquece. Quer uma menina? Adota uma menina. E meus pais adotaram então a Janeide. Quem cuida do meu pai na cama lá é minha irmã. Ela é enfermeira. Está lá cuidando do meu pai e da minha mãe. Com todo amor. Meu pai e minha mãe. Minha família passou a ligar lá para minha casa. Alguns membros da minha família. Passar trote para meu pai, para minha mãe. Família. Aí é o orfanato Isaías Vieira. Eu tenho mais umas crianças para dar para vocês. Meu pai e minha mãe nunca sempre amaram a Janeide. A graça de Deus não é para uma raça distinta. E isso a palavra de Deus fala. Pena que muitos cristãos, pena que muitas pessoas que estão na igreja não ouvem isso e não vivem isso. Sabe por quê? Lá ele vai dizer para a gente, em Gálatas, ele vai dizer, pois todos nós
somos, pois todos vós sois filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de sarte, que não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqueles que não quiserem ser um com a minha irmã, porque ela é de cor, estes não vão para o céu, porque não fazem parte da igreja de Cristo Jesus. A graça de Deus, ela é para todos. O Evangelho sempre nos coloca na mesma posição e no mesmo lugar. No mesmo lugar por quê? Na mesma posição porque todos nós somos pecadores. Todos nós, não existe ninguém melhor do que o outro. Às vezes a gente pensa que alguns são melhores do que os outros, mas ninguém é. Ah, pastor, mas fulana, mas ciclano, ninguém é. Todos nós somos iguais. Mas se você só vai entender que você é igual aos outros, sabe o quê? Quando você consegue se olhar no espelho. O problema é que a gente não se olha no espelho. A gente se olha muito pouco no espelho. E geralmente quando a gente se olha no espelho, fala assim, meu Deus, como eu estou. Geralmente é no elevador. A gente vai chegar em casa, caramba, eu estava assim. Aí já ajeita o cabelo. Homem só ajeita o cabelo, já a mulher não. Faz escova no elevador, passa batom, faz um monte de coisa. Dá tempo. Homem não. Nós fomos resgatados de onde? Nós fomos resgatados, e ele vai dizer para a gente, quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Efésios, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 5 ele vai dizer da onde nós estávamos. Ele vai dizer, primeiro, isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 5 ele vai dizer, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados, e foi lá que Jesus nos achou e nos encontrou, e vai ser lá que Jesus vai encontrar ainda muitos outros irmãos e irmãs nossas, pela graça e pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É isso. A segunda coisa que nós aprendemos é, nós fomos resgatados por quem? Versículo 8 e 9 vai dizer, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A mensagem da graça ela é fascinante por alguns motivos. Por que a mensagem da graça ela é fascinante? Primeiro, porque ela nasce no coração de Deus. A mensagem da graça ela nasce no coração do homem. Não é um homem que chega e vai dizer, olha Deus, eu quero desesperadamente o Senhor. Não. É o Espírito Santo de Deus que age no nosso coração, que nos convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que o tempo é de Deus. O tempo não é nosso. O tempo é de Deus. O tempo não é nosso. Eu oro por familiares meus que ainda não se converteram. Eu oro. O tempo é de Deus, não é nosso. Porque é o Espírito Santo de Deus é que age e não é a gente. Graças a Deus que não é a gente que age. Porque se fosse a gente agir, primeira coisa, a gente ia agir apenas em algumas pessoas e não em outras. A segunda coisa, nós íamos agir de maneira errada. Nós íamos transformar as pessoas de maneira completamente equivocada. A gente ia querer fazer as pessoas do nosso jeito. E as pessoas não são do nosso jeito. O versículo 4, ele vai
dizer apenas duas pequenas palavras, porém com grande significado. Quando ele vai no versículo 4, antes do versículo 4, ele vai dizer quem de fato nós somos. E no versículo 2, ele vai dizer, no versículo 3, ele vai dizer, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E perceba que o apóstolo Paulo, ele se coloca como alguém. Assim, nós andávamos, não apenas se fosse alguém, uma outra pessoa com espírito de arrogância, é como eles andam, segundo a inclinação da carne deles, segundo a vontade deles, os pecados deles. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, entre os quais também todos nós andamos outrora. E se teve graça para a minha vida, pode ter graça também para a sua vida e para aqueles por quem nós temos orado. E ele vai dizer para a gente as duas palavras no versículo 4. Ele começa com duas pequenas palavras, porém com grande poder e significado. Ele vai dizer, mas Deus. Fomos resgatados por quem? Por Deus. O homem com toda a riqueza, ele não pode salvar-se. Mas Deus pode. O jovem com toda a sua força, ele não pode salvar-se. Mas Deus pode. O cristão, ou melhor, o conhecedor, com todo o seu conhecimento, não pode salvar-se. Mas Deus, Ele pode. A segunda mensagem desta obra fascinante da graça. Somos resgatados por quem? Pela obra de Cristo Jesus. Lendo um livro sobre esse comentário, o autor do livro, ele começou a contar uma história do Billy Graham. Que o Billy Graham, certa vez, ele estava andando com seu carro, e ele estava em alta velocidade, um policial parou o Billy Graham e multou. E nos Estados Unidos, quando você é multado, você vai diante de um juiz para poder ele aplicar a multa. E o Billy Graham, então, foi lá no dia e horário marcado, diante do juiz, e o juiz chegou para ele e falou assim, olha, você estava em alta velocidade, e eu vou cobrar $1 a mais por cada velocidade que você andou a mais. Então, você vai pagar uma multa de $10. Aí ele foi, o juiz se aproxima, ele se aproximou para poder pegar, e o juiz olhou e falou assim, mas espera aí, o senhor é o pastor Billy Graham? Agora, sou sim. Aí ele falou assim, o senhor cometeu um crime, o senhor cometeu uma infração. Eu falei assim, eu peço perdão, de fato, eu cometi e vou pagar por essa infração. E aí diz o livro que o juiz assim, pegou $10, pegou junto com a multa e falou assim, eu quero pagar essa multa para o senhor. E ele então pega a multa e vai pagar a multa, enfim, mas paga pelo juiz. Depois saíram para poder almoçar e conversar. Isso está também num dos livros do Billy Graham. E ele faz uma alusão àquilo que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Ele paga a nossa conta, Ele pagou a nossa conta ela foi paga. E quando a gente olha para essa graça fascinante, que ela fascina o nosso coração, ela é uma obra de Jesus Cristo, realizada através dele mesmo, por cada um de nós. E o que mais me fascina diante de tudo isso, é que Deus resolveu realizar a obra da graça, sem antes me conhecer, porque já havia sido planejada por Deus, antes da fundação do mundo, antes de eu existir,
antes do mundo existir, mas não antes de Deus existir, porque Ele sempre foi e sempre será. Em terceiro e último lugar, nós fomos resgatados para quê? Em primeiro lugar, nós falamos, fomos resgatados de onde? Fomos resgatados por quem? E em terceiro lugar, fomos resgatados para quê? E quando o texto ele continua, ele vai dizer para a gente, olha, não por graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O versículo 10, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Eu quero pontuar aqui alguns motivos pelos quais esta graça de Deus, ela foi revelada à sua vida e ao seu coração. E a primeira coisa que eu queria dizer para você é que esta graça ela foi revelada ao meu e ao seu coração para sermos poupados da penalidade da morte. Primeira coisa, o salário do pecado é a morte. Romanos 6 vai dizer, apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos. Segunda coisa, para sermos resgatados do poder da consequência do pecado. Da consequência do pecado. Nós somos libertos. Quando eu era adolescente, quando o pastor falava que Cristo nos libertava do mundo, eu discordava completamente. Eu falei assim, não, o mundo que é liberto. O mundo que é liberto. Meus pais foram muito rígidos comigo, na minha educação. E eu agradeço tantão. Lá na minha classe, meus colegas falaram assim, Deus, vai ter uma festa em tal lugar, se é assim, nós vamos lá. E eu falei assim, cara, meu pai não me deixa sair à noite. E eu falei assim, caramba, aqueles que estão no mundo, de fato, eles são libertos, eu me sinto preso. Ah, Deus, vamos fazer isso, fazer aquilo outro, assim, eu não posso. Os meus amigos bebiam, eu não bebia. Meus amigos fumavam, eu não fumava. Meus amigos cheiravam loló. Não sei quantos sabem dessa expressão. Eu falei assim, gente, quanta liberdade esses caras têm. Eles são livres e eu não sou. E eu vou ser sincero para vocês. Na minha adolescência, eu queria essa liberdade. E eu discordava do pastor. E falei assim, não, os livres não são aqueles que estão na igreja. Mas aqueles que estão fora da igreja, sim, que são livres. Mas aí, eu conheci a Cristo. E os mandamentos de Cristo virou a chave. Sabe quando vira a chave? Quando a ação do Espírito Santo de Deus age no seu coração e na sua vida e vira uma chave dentro de você que causa uma transformação e uma revolução no seu coração. E essa revolução aconteceu pela graça de Deus na minha adolescência. E eu falei assim, meu Deus... Parece que Deus abriu os olhos. Eu passei a enxergar. Eu ia no piquenique da minha igreja. No piquenique da minha igreja, a gente ia num ônibus. Lá em Cachoeiro tem uma empresa de ônibus chamada Flecha Branca. Pensa uma empresa top. Ônibus assim, sensacionais. Uns bancos não reclináveis, de plástico duro. Ônibus velho, com a porta na frente e outra atrás. Tem uma roleta. E a gente andava 1h30, 2 horas naquele ônibus. A descarga do ônibus, a fumaça ia para dentro do ônibus. Você chegava, você tinha que andar de máscara, só que não é máscara comum, não. Você chegava lá meio que tonto da fumaça do ônibus. Que era um fumaceiro que o ônibus fazia. Mas a gente é tão feliz.
Passava o dia inteiro jogando bola, brincando, correndo, pegando. Mamãe levava frango, levava farofa, levava as coisas para a gente comer na hora do almoço. Ia todo mundo lá para fazer um junta-panelas. E era aquela coisa maravilhosa, lá em Três Praias, em Guarapari. A Glícia fez muito piquenique lá também. Só que a Glícia era mais, elitizada. Na hora do almoço ia lá almoçar fora. Sabe? E aí a turma da escola chegou para mim e falou assim, nós vamos fazer um piquenique. Eu falei assim, eu tenho um lugar. Eu disse, aonde? Três Praias. Ih, rapaz, maravilha, Guarapari. No dia que nós embarcamos para o piquenique, a professora passou mal e não foi. E aí nós descobrimos que não tinha ninguém vigiando a gente. Os meus amigos souberam disso, foram no bar e compraram um tal de um vinho, coração de boi, eu acho, mas aquele garrafão, acho que é 3 litros, não sei. Compraram uns 2 ou 3 daquele e levaram para dentro do ônibus. Quando chegamos lá em Guarapari, em Três Praias, eu com a bola debaixo do braço, para poder jogar a bola e viver o dia que eu vivia com a igreja, eu só tinha um amigo que não estava alcoolizado. O restante estava tudo caído, vomitando, bêbado. Ninguém brincou de nada. Foi o pior piquenique da minha vida. E eu falei assim, meu Deus, eles de fato são escravizados e eu sou livre. E ali eu pude ver o quanto eu era livre e não sabia. Cristo, Ele nos liberta das correntes do pecado. Nós não vivemos mais para o pecado, mas nós vivemos para a santidade de Deus. E Deus vira a chave e olha para a gente e mostra para a gente os mandamentos de Deus e fala que os mandamentos não são penosos, como o salmista vai dizer que os mandamentos do Senhor, o salmista tinha prazer nos mandamentos do Senhor. Nós fomos resgatados da consequência do pecado. Nós estamos livres, não apenas da morte, mas das consequências do pecado. Para ser resgatados para quê? Para sermos salvos pela graça de Deus, não pelos nossos merecimentos. E para que mais? Para fazermos boas obras, como o texto vai dizer. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Nós passamos a fazer aquilo que Cristo faz. Hoje eu me emocionei muito em ver um vídeo. Mostrei o vídeo para os presbíteros, diáconos na porta. Mostrei um vídeo de um banheiro instalado essa semana, lá em Curralim de Baixo, um povoado. E um povoado de cocos. Eu não sei se ele é de cocos ou se ele é de Curralim de Baixo. É um povoado de brotas de macaúbas. Um lugar muito ermo. E nós construímos 4 banheiros, vai construir o 5º ainda. Os 4 banheiros. E um que foi construído, o missionário, ele filmando, perguntou ao pai, o que esse banheiro representa para você? E o pai, então, com os 2 filhos do lado, começou a falar e começou a chorar. O choro dele leva a gente também ao choro. Cristo nos chama a realizarmos boas obras. Não para sermos salvos, não porque a gente é bonzinho, a gente é igual a todo mundo. Carentes da graça e da misericórdia de Deus. Porque nós somos salvos é pela graça. Nós somos salvos pela graça. Por isso nós dizemos somente a graça. Vamos orar. Ó Deus, faça, Senhor, uma reforma na nossa igreja. A começar, Pai, na minha vida. Através da ação poderosa do Teu Santo Espírito. Não porque nós mereçamos, mas pela Tua graça, Pai. Inunda os corações. Esta graça que é irresistível,
que ninguém pode resistir à graça do Senhor, a graça salvadora de Cristo Jesus. Ninguém pode resistir. Que traz ao nosso coração a salvação. Esta certeza latente nos nossos corações. Sabemos que isso não vem da gente. É dom de Deus. Como é bom saber que não é da gente. Porque existem pessoas, Pai, que aparentemente resistem a esta graça. Mas elas não podem resistir. Por isso, nós somos levados à fé, a continuarmos orando, para que o Senhor alcance os corações, que aparentemente são resistíveis ao Senhor, que na verdade não são, porque nada resiste ao teu poder. Só peço uma coisa, que o Senhor nos use como igreja, para sermos agentes do Senhor, para a anunciação deste poder, que é em nome de Jesus, e através da ação do Espírito Santo do Senhor. Em nome dele oramos. Amém.